Venezuela responde à nota do Itamaraty, alegando que o Brasil está praticando uma agressão descarada e grosseira contra Nicolás Maduro e desrespeitando a própria Constituição, já que está ferindo a autodeterminação dos povos da América Latina. Será que faz sentido? Fala também, pessoal, sobre a situação da Bolívia, em que mais de 200 militares são feitos reféns pelos apoiadores do Evo Morales, e a situação de Moçambique, que está caótica. A gente teve a eleição mais uma vez da Frelimo, o partido com Daniel Chapo, com mais de 70% dos votos, uma eleição com altos índices, altas probabilidades de fraude eleitoral. Perseguições, principalmente contra os apoiadores de Mondlane, que é colocado pela oposição como real vencedor das eleições, coloca o país também à beira de uma guerra civil, inclusive com denúncias de perseguições, censuras meios de comunicação. Vamos discutir aqui exatamente o que está rolando em Moçambique. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a questão de Israel, em que o Irã ele alega que vai dar uma resposta rígida, não só a Israel, mas também contra os Estados Unidos, sendo que alguns ataques feitos a partir do Iraque já foram realizados contra o território israelense e que o Israel eliminando mais uma liderança do Hezbollah. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a nova forma que os russos estão combatendo os ucranianos, nova entre aspas, né? Vamos discutir exatamente como, e também a situação da Europa, que já vem cogitando uma mudança na sua política, tanto militar como econômica, em uma eventual vitória do Trump, inclusive abalando bastante as relações com os ucranianos, com o Zelensky. A gente tem a Polônia, por exemplo, sendo uma representante desse cansaço dos europeus com os pedidos muito exagerados do Zelensky, falando que a prioridade não só para a Polônia, mas para toda a Europa é a sua própria defesa, e não a defesa dos ucranianos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante pra gente tratar. Primeiro assunto que se faz presente, como eu falei para vocês na introdução, a gente vem tendo, né, um acirramento das tensões entre Venezuela e Brasil. Eu não vou narrar todos os acontecimentos novamente, porque a gente vem falando isso quase que consecutivamente aí nos nossos vídeos. Mas, basicamente, cara, o Brasil, ele emitiu uma nota. Na verdade, depois de várias críticas que foram feitas e até a própria polícia bolivariana, né, a polícia venezuelana, ter colocado no seu perfil oficial uma ameaça ao Lula, né? Na verdade, não era exatamente ao Lula, mas era a manchinha do Lula, com a foto. Claramente, né? Era uma ameaça ali, meio que uma indireta, colocando que quem mexe com a Venezuela acaba se dando mal. Tudo isso porque o Brasil, ele foi fiador, ele foi mediador de uma tentativa de uma aproximação de novo com a Venezuela do mundo. A gente participou do Acordo de Barbados, a gente queria reinserir a Venezuela dentro do Mercosul, mesmo com todas as denúncias de fraude eleitoral. Brasil, México e Colômbia, eles tentaram viabilizar algum tipo de credibilidade às eleições venezuelanas, desde que a Venezuela apresentasse as atas eleitorais, e segundo o Celso Amorim, a confiança foi quebrada, já que a Venezuela se aproveitou do Brasil para tentar ter maior credibilidade com o mundo, mas não cumpriu nenhuma das promessas que foi feita, inclusive com o Brasil. Depois de uma série de problemas, enfim, o Brasil acabou vetando a entrada da Venezuela nos BRICS. Desde então vem esse rancor, vamos colocar assim, dos venezuelanos. E aí, por conta da nota que o Itamaraty emitiu ontem, colocando que a Venezuela está fazendo agressões gratuitas contra as instituições e contra o governante brasileiro, a Venezuela também respondeu, colocando ali, pessoal, que o Brasil nesse momento está promovendo uma campanha sistemática e violadora dos princípios das Nações Unidas. Quem publicou foi o Ivan Gil, que é o ministro das Relações Exteriores, né, da Venezuela, colocando que o Brasil está interferindo na soberania nacional e na autodeterminação dos povos, inclusive violando a própria Constituição brasileira, já que ela prevê que não deveria ter ingerência em nenhum assunto interno de outros países. E, aliás, até o Nicolás Maduro colocou, né, que o Brasil está meio que se colocando como uma vítima da situação, pela nota que foi emitida pelo Itamaraty. Já falei, galera, na minha visão, tá? Claro. Acho que o Brasil até teve muita paciência com a Venezuela. A gente tentou, a gente quis se aproximar, a gente, mesmo com todas as denúncias de fraude eleitoral, a gente ainda acreditou, não, poxa, apresente as atas, o Brasil acredita que sim, pô, com a contabilização, mesmo com o Centro Carter, o Brasil, ele alegou que ele só se manifestou nesse sentido, não é que a gente está ferindo a soberania, é porque o Brasil foi convidado a fazer vistoria das eleições, o Brasil foi convidado a ser um fiador do Acordo de Barbados, então o Brasil tem que se posicionar sobre esse assunto, tá? Enfim, galera, vocês acham que quem tá certo aí nessa questão? Governo Nicolás Maduro ou governo brasileiro, hein? Deixa aí nos comentários.
Acerca da questão da Bolívia, que a gente também discutiu bastante ontem, há uma disputa evidente entre Luiz Arce e Evo Morales. Os dois querendo ser o grande representante do MAS, o partido da esquerda boliviana. Principalmente depois da volta de Evo Morales, que foi autorizada pelo próprio Luiz Arce, depois da queda da Jeanine Áñez, que inclusive está presa, né, nesse momento, houve uma ruptura para saber quem seria a liderança da esquerda boliviana. Pois bem, pessoal, nesse momento a gente teve um reavivamento ali de algumas denúncias, principalmente que eles teriam uma relação muito próxima com uma garota de 14 anos, sabe o que eu tô falando, né? O Evo Morales, não posso falar essas coisas aqui na nossa queridíssima plataforma. E aí ele tá sendo investigado, possivelmente até pode ser preso. Enquanto seus apoiadores reclamam, principalmente os agricultores mais pobres, movimentos indígenas, que é uma perseguição contra o Evo Morales, o Luiz Arce alega que na verdade não, que na verdade só está se fazendo valer a Constituição, as regras que existem no país. A gente teve um atentado contra o Evo Morales com disparos que foram feitos contra o seu carro e que o Evo Morales até colocou, olha, eu estou sendo perseguido, as pessoas querem matar e essas pessoas são do governo Luiz Arce. Ele até convocou uma greve de fome para ser ouvido pela comunidade internacional. Já Luiz Arce falou que na verdade, ele não falou sobre isso, né? Mas os seus apoiadores, inclusive membros do governo, que pode ser uma tentativa de autogolpe para aumentar sua popularidade em meio a essa disputa entre Luiz Arce e Evo Morales. Pois bem, pessoal, a situação está tão grave na Bolívia que os apoiadores do Evo Morales estão sequestrando, estão invadindo quartéis, estão fazendo combates diretos contra os militares. Nesse momento a gente tem 200 soldados aproximadamente sendo feitos de reféns na Bolívia. Como é que isso vai acabar? Possivelmente com mais violência. Lembrando que ano que vem, 2025, é ano de eleição na Bolívia e ainda não há consenso sobre quem vai concorrer pelo MAS, se é o Luiz Arce ou se é o Evo Morales. Ou se, né, enfim, nenhum dos dois e a gente vai ter um terceiro candidato vindo aí como candidato possível. Eu particularmente desconfio que não, hein, pessoal? E você, quem vai ser o candidato boliviano? A gente tem também, galera, inclusive, tá? Depois de muitas... Pra quem não sabe, né, tem uma comunidade africana que acompanha bastante o meu canal, galera. Pô, agradeço, tá? De Angola, de Moçambique, Cabo Verde, sensacional, tá? Curto muito a presença de vocês aqui no meu canal. E muitos deles vêm denunciando, professor, você tem que falar da situação de Moçambique, a situação tá caótica e tal, né? Infelizmente, aqui no Brasil, chegam pouquíssimas informações. Então, tem que buscar por mídias mais alternativas para saber o que está acontecendo. Inclusive, conto com a denúncia, tá? De cada um de vocês. Se bem que... muitos relatam que o governo fica fazendo perseguições, fica vendo exatamente quem está acessando a internet, que inclusive existem até bloqueios de algumas mídias sociais. Alguns vêm me contatar pelo Instagram, tal, até falam, professor, estou usando aqui VPN para compartilhar imagens, compartilhar informações, e agradeço demais, tá? E quero repassar para vocês o que está rolando em Moçambique agora. Moçambique é um país que ficou independente de Portugal em 1975. Desde então, ou seja, falamos de 49 anos, a gente só tem um partido no poder, que é o partido da situação, né, o Frelimo. Dessa vez, quem foi eleito? Daniel Chapo, com 70% dos votos. Ele é o 5º presidente desde a independência de Moçambique frente a Portugal. As eleições aconteceram no dia 9 de outubro e no dia 24 de outubro a gente teve o resultado verídico, né, o resultado oficial sendo colocado. Só que a oposição, principalmente a oposição do partido Podemos, que alega-se aí, teve 20% dos votos, o Venâncio Mondlane, ele alega que na verdade não, que na verdade houve uma tremenda fraude eleitoral porque a população não sustenta mais a situação de Moçambique. Moçambique é um dos países que, segundo o próprio relatório da ONU, pode ter, galera, mais de 700 mil moçambicanos numa situação de insegurança alimentar, agravado pela violência, pelas disputas, pelos casos de corrupção, pela inflação que corrói o poder de compra do país e agravado também por problemas climáticos. Para quem não sabe, Moçambique tem a atuação ali de uma corrente quente, né, chamada corrente das agulhas, e essa corrente quente favorece um aquecimento dos oceanos, causando ali, galera, problemas como, por exemplo, ciclones que causam chuvas, inundações, enfim, em um país que já tem problemas relacionados à infraestrutura, isso faz com que tenha uma série de doenças propagadas, tal. Então, Moçambique tem uma situação caótica. Também por isso o povo ele tinha anseios ali por maiores mudanças. Pois bem, pessoal, já que o partido, né, a Frelimo, que está aí há 50 anos no poder praticamente,
é quem controla também o processo eleitoral, a contabilização dos votos, enfim, começaram a se convocar manifestações. E essas manifestações estão sendo muito coibidas pelo poder central. Inclusive, como eu narrei para vocês, com bloqueio de internet, com bloqueio ali de meios de comunicação, inclusive pessoas usando VPN, né, como eu falei, para conseguir se comunicar. E passar algumas informações para mim, que tenho o dever também de repassar para o mundo, claro, né, repassar para quem é a minha audiência aqui, a situação está caótica. Talvez a gente tenha um grande símbolo que vai ser uma revolta, uma marcha que vai acontecer em Maputo no dia 7 de novembro. Inclusive, com o Mondlane podendo participar. Só que daí, claro, né, qual que é o medo? Que ele participando dessa marcha, ele possa ser preso. E até, quem sabe, falecer, né? E aí o Mondlane até já falou, olha, eu quero participar. E já sabe, caso tenha a minha morte ou a minha prisão, vocês, meus apoiadores, já sabem o que fazer, que é protestar ainda mais contra o governo para ter o fim da Frelimo como partido que comanda Moçambique há quase 50 anos. Você que é de Moçambique acompanha o meu canal e, claro, pessoal, sentir seguro, tá? Para conseguir narrar as informações, deixa aí nos comentários. Caso você seja, por exemplo, um apoiador da Frelimo, dê a sua visão de mundo. Caso você seja um apoiador do Mondlane, fale também o que está acontecendo no país, que com certeza, não só os brasileiros, mas todo mundo que acompanha geopolítica no meu canal vai curtir bastante as informações. Tudo bem? Inclusive o comentário aí que for mais... transmitir mais o que a população de Moçambique está sentindo no momento, vou deixar até fixado aqui no primeiro comentário. Tamo junto? Obrigado pelas informações. Compartilha aí com o mundão que vem acontecendo em Moçambique. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado à questão entre Israel e Líbano, Israel e Hezbollah. A gente sabe que Israel vem fazendo ataques consecutivos, inclusive novas lideranças do Hezbollah vêm sendo consecutivamente eliminadas. Dessa vez, Israel conseguiu eliminar uma das principais lideranças que comandavam os ataques de foguetes, também de mísseis, drones, contra a Galileia, ou seja, contra o norte de Israel, que é justamente a região em que existem mais deslocados israelenses, que Israel fala que é o seu principal objetivo, fazer que esses deslocados consigam voltar para suas posições ao norte. Mas, além disso, a gente teve também algumas ameaças iranianas. Sim, pessoal, o Irã, ele declarou por meio do Ali Khamenei que ele vai dar uma resposta rígida tanto a Israel quanto aos Estados Unidos. Inclusive, com algumas denúncias acontecendo e colocando essas denúncias sendo cumpridas, que o ataque talvez não venha somente do Irã, mas venha também dos aliados. O Irã ele coordena, como eu sempre apresento para vocês, o autodenominado Eixo da Resistência, que é um grupo formado pelo Irã e por grupos que não gostam da presença dos Estados Unidos, muito menos de Israel, ali no Oriente Médio. Então a gente tem membros do Paquistão, membros do Iraque, tem o Hezbollah, tem o Hamas, a Jihad Islâmica, tem a própria Síria de Bashar al-Assad. Todos esses grupos formam o chamado Eixo da Resistência, assim autodenominado, né? Pois bem, pessoal, os ataques estão vindo aparentemente do Iraque, não do Iraque como um todo, mas sim da resistência islâmica no Iraque, que lançou drones contra Eilat. Para quem não sabe, Eilat é uma posição ao sul ali do território israelense. Esses drones eles conseguiram ser interceptados, né, pela defesa de Israel, mas é uma amostra do que pode vir no futuro. Porque, como o Ayatollah colocou, a resposta vai vir, e de maneira intensa, muito possivelmente antes do processo eleitoral. Se for cumprido exatamente o que foi determinado, a gente fala de um ataque que vai vir nos próximos 3 dias, porque as eleições americanas acontecem daqui 3 dias. Os Estados Unidos já deixou claro que caso esse ataque de fato aconteça, os Estados Unidos ele vem tentando controlar a situação, segundo, claro, os americanos, né? Mas que caso o Irã faça um novo ataque contra Israel, os Estados Unidos não vai conseguir proibir Israel de fazer um ataque mais grave contra os iranianos. E aí, além de destruir os sistemas de defesa S-300, atirar, por exemplo, inventário de mísseis, combustíveis, pode ir para alguns ataques mais agressivos. Talvez contra pontos de infraestrutura de petróleo, talvez contra lideranças militares, lideranças políticas iranianas, não sabemos. E até porque, galera, convenhamos, acho que os americanos eles estão segurando muito Israel até o processo eleitoral, principalmente a Kamala e o Biden. Passou as eleições, se tiver um novo conflito generalizado no Oriente Médio, geopoliticamente pode ter mudanças, claro, mas politicamente, até daqui 4 anos, que é o próximo processo eleitoral, não vão ter tantas mudanças assim. Então, acho que os americanos não segurariam tanto assim Israel de uma agressão ou de uma resposta contra os iranianos, porque já teria passado até o próprio processo eleitoral. Será, pessoal, que o Irã vai responder de maneira mais agressiva? A gente tem também, para finalizar, pessoal, notícias bem interessantes sobre o caso da Ucrânia, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Primeiro ponto que vale ressaltar, teve uma matéria bem importante da BBC, que ela relatou a nova maneira, nova entre aspas, tá, que a Rússia vem atuando na guerra da Ucrânia.
inclusive usando o exemplo de Kherson, mas vale não só para Kherson, mas para quase todas as áreas do território ucraniano. A gente sabe, vem compartilhando aqui desde o início da guerra Rússia e Ucrânia, que talvez a principal inovação que aconteceu no mundo, na guerra, né, Ucrânia e Rússia, seja a utilização de drones de maneira mais efetiva, como um dos principais aliados de cada um dos exércitos no combate. A própria Ucrânia, por exemplo, os ataques mais efetivos que eles conseguiram fazer, seja contra até mesmo áreas de civis, contra pontos de infraestrutura, principalmente de petróleo, foram com os drones, né? Pois bem, pessoal, a Rússia também utiliza. Só que dessa vez, segundo reportagem da BBC, drones utilizados contra populações civis. Pois é. O que a Rússia vem fazendo é querer, principalmente em Kherson, né, nas regiões que não foram dominadas pela Rússia, é fazer com que os civis ali, eles tenham medo de sair de casa e isso faça com que eles não saiam para o trabalho, coisa que o valha, desestabilizando a economia. Fora que isso pode fazer com que a população ucraniana sinta um certo cansaço de estar sempre sendo perseguido por drones, qual o risco aqui de falecer a qualquer momento por um ataque russo contra áreas de alta densidade demográfica de civis, e pressiona o governo ucraniano a fazer algum tipo de acordo de paz. Vale lembrar que a Rússia alega que não faz ataques, tá, contra posições civis, e que a Ucrânia, convenhamos, pessoal, mentira, tá? A Rússia faz sim, mas a Ucrânia também realiza os ataques. O que, de novo, né? Eu não estou justificando. Fazer ataques contra civis, isso é um crime pela própria Convenção de Viena, né? Sim, até na guerra existem certas convenções. Você não pode atacar deliberadamente áreas civis, porque isso seria um atentado terror, né? Quando você pratica o terror contra uma população para tentar convencer ela de fazer algo, isso é terror, né? Pois bem, pessoal, a Rússia está usando desse artifício, assim como a Ucrânia também utiliza, tá? Deixando bem claro. E a gente teve também uma reportagem bem interessante, pessoal, do New York Times, colocando que a Europa ela já está se preparando para uma eventual mudança no seu paradigma, no sentido de uma provável, ou de uma possível, pelo menos, eleição do Trump. O Trump ele aparece como favorito não pelo total de votos, mas porque, por enquanto, nas pesquisas, há um indício que ele tenha votos mais estratégicos nos principais colégios eleitorais, tá? Por conta disso, o Trump ele tem uma postura muito mais isolacionista. A gente sempre fala, né? O Make America Great Again. Então, ele quer que os Estados Unidos se posicionem como uma grande potência geopolítica de novo. Muito possivelmente tendo uma política mais combativa contra a Coreia do Norte, contra os iranianos. Mas também, ponto bem importante, o America First. Ou seja, primeiro pensar nos interesses americanos para depois pensar nos interesses estrangeiros. E nisso a gente fala de políticas protecionistas, de saída de acordos internacionais, de fim de financiamento militares para a OTAN, ou redução pelo menos, né, da OTAN, da Ucrânia. O Trump até já falou, eventualmente, de obrigar os ucranianos a negociarem com a Rússia. E aí, se eles não negociarem, os Estados Unidos simplesmente acaba com a ajuda econômica. Sendo os Estados Unidos, não do ponto de vista percentual, mas do ponto de vista absoluto, aquele que mais contribuiu para a Ucrânia, é óbvio que isso pode desmobilizar completamente, cara, a defesa ucraniana, porque isso pode incentivar com que outros países europeus não continuem ajudando. E o Zelensky está desesperado. A gente anunciou aqui, cara, que a Rússia vai avançando em tempo recorde, né? A velocidade de avanço vem sendo muito grande. O Zelensky anunciou a convocação de mais de 160 mil reservistas para tentar frear o avanço dos russos. Mas são pessoas inexperientes, são pessoas que vão sair dos seus postos de trabalho, comprometendo ainda mais a economia ucraniana, entende? Então é uma situação desesperadora da Ucrânia. E o Zelensky vem pedindo cada vez mais equipamentos. Talvez uma grande prova disso seja para a Polônia. E olha que a Polônia, pessoal, tem uma rivalidade, vamos colocar assim, bem grande com os russos. A própria Polônia coloca que, percentualmente falando, é um dos países que mais ajudou, se não o que mais ajudou. A Polônia coloca que, por exemplo, a gente apoia os nossos amigos e aliados. A Polônia cedeu mais tanques que Estados Unidos, Alemanha, a França, a Grã-Bretanha, todos juntos. Mas que a Ucrânia deve entender que a segurança da Polônia é a prioridade para os poloneses. Isso segundo palavras do Sikorski, que é o ministro das Relações Exteriores do país. Isso vem muito na esteira porque o Zelensky ele teceu reclamações contra a Polônia. A Polônia não cedeu recentemente os seus caças MiG-29, porque a Polônia alega que esses caças ainda estão em uso pela Polônia. A grande questão é que até com o apoio do Zelensky, a Polônia tem um plano junto à OTAN de receber novos equipamentos aéreos, inclusive caças muito mais modernos, como por exemplo os F-35, produzidos pelos americanos. Só que há um plano de ajuda que só vem para 2026, segundo a Polônia. A Ucrânia queria que então, já que a Polônia vai receber caças modernos, caças mais novos, cedam os MiG-29 para a gente.
Como a Polônia não cedeu, porque alega que primeiro precisa se defender, aí quando chegarem os caças dos Estados Unidos, aí sim pode ceder, mas não agora, porque vai ficar desguarnecido, o Zelensky começou a tecer críticas contra a Polônia. E essas críticas, elas vêm desagradando os líderes europeus, até a Polônia, que é uma grande apoiadora, como eu falo para vocês, da Ucrânia, talvez não por amores à Ucrânia, mas sim por grandes rivalidades com a Rússia. Não só com a Rússia, mas com Belarus, enfim, né, com todo esse grupo aí, todos aliados da Rússia. Portanto, galera, percebam que é uma situação difícil para o Zelensky no campo de batalha e no sentido geopolítico. E penso que ele deve estar desesperado para que a Kamala Harris vença as eleições. Porque se o Trump vencer, a própria postura dos europeus de fazer medidas mais protecionistas, mais nacionalistas e até mesmo a desmobilização da ajuda militar à Ucrânia deve vir no futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.